Era a história da carruagem de fogo. E apenas 2 ducados conseguiram tornar-se famosos nos 1.700 anos da gloriosa história do seu império. Foi a venerável família Park, que foi celebrada pelos seus feitos. E outra família, que era um ator importante no sector dos serviços financeiros, a família Serpente. E embora a família Serpente não se pudesse gabar de ter um grande pedigree familiar, era proprietária do maior banco do mundo. E a família Park desempenhou um papel crucial no estabelecimento do império, e foi a família Park que foi a família da protagonista deste romance, cujo nome era Adriana. E ela era a única filha e a favorita da família Park. Mas depois da morte da mãe, a madrasta e o meio-irmão entraram na família, e após todos os problemas da protagonista, uma praga levou-lhe o pai. Mas apesar disso, e da sua dor e tristeza pelo pai e pela mãe, Adriana nunca deixou de ser bondosa e calorosa para com os que a rodeavam, pelo que se dedicou à caridade na capital do império, onde, na altura, havia uma epidemia de peste e onde conheceu o príncipe herdeiro. Era um belo jovem que foi o protagonista deste romance. E a história acabou por ser sobre as duas personagens principais a lutar contra os ataques de outras pessoas, e superaram as dificuldades e adversidades que encontraram pelo caminho. E no final, como em qualquer conto de fadas, casaram-se e viveram felizes para sempre, apaixonados. Mas como qualquer belo conto de fadas, este também tinha os seus vilões. E eles eram 2 irmãos da família Serpente que viveram 2 anos no estrangeiro para escapar à peste. E a mulher que transformou todo o império num caos. O seu nome era Sasha Sanchez. E como em todos os contos de fadas, os vilões tiveram um fim terrível. Mas ninguém fazia ideia de qual era a sua instantânea história. E ninguém sabia as circunstâncias em que todos eles se encontravam. Estávamos em 1720, na propriedade da família Serpente. E então, 2 jovens discutiam que o céu era de facto loucamente cruel. Porque primeiro tinham levado Sua Majestade Imperial, e agora também Sua Senhoria, o Duque e Duquesa. E como agora estas belas pessoas não estavam com eles, 2 jovens cavalheiros e também jovens senhoras ficaram a segui-los. Depois, juntou-se à conversa entre os 2 jovens uma outra rapariga, que com tristeza disse que tinha muita pena de terem perdido o duque e a duquesa porque tinham sido levados pela grande peste. Eram pessoas muito boas. E depois olharam para a rapariga ruiva e disseram-lhe que devia ter sido muito difícil para ela e que estava muito chocada porque, ainda não há muito tempo, tinha perdido a mãe e agora tinha perdido as pessoas que tanto admirava. E depois, a própria protagonista, de pé junto à lápide do duque e da duquesa, pediu-lhes desculpa por não os ter podido proteger, enquanto Sasha abraçava a sua única filha. E então começou a lembrar-se que a sua mãe trabalhava para a família Serpente e que eles eram simples camponeses. Mas o duque e a duquesa de Serpente eram muito calorosos com eles. Por isso Sasha Sanchez pensava que estava a viver uma vida muito feliz. Até que um dia acordou, e a sua cabeça foi atingida pelas memórias, e ao pensar nisso, Sasha percebeu-se finalmente que não era deste mundo. E morreu depois de ter ficado presa no elevador de uma casa velha, numa noite fria de inverno. Porque era órfã e não tinha parentes. Por isso ninguém se preocupou com a sua morte. E as memórias da personagem principal voltaram-lhe no dia em que a grande peste lhe tirou a mãe. E então, Sasha Sanchez apercebeu-se de que o mundo de que tanto gostava estava descrito num romance que tinha lido antes de morrer, numa vida anterior. E durante todos estes anos tinha vivido num mundo fictício sem se aperceber. E então pareceu-lhe que toda a sua vida tinha sido uma farsa. E nem sequer teve tempo para chorar a sua mãe, porque o destino foi demasiado cruel para lhe dar tempo. E assim levou também o duque e a duquesa. E depois, olhando para as suas campas, Sasha Sanchez virou-se para os falecidos e prometeu que protegeria os seus filhos. Mas, na manhã seguinte, a rapariga acordou e apercebeu-se de que não estava no seu quarto e não sabia onde estava. Depois, olhou em volta e viu que não se lembrava de Stelle ter adormecido com ela na noite anterior. Mas, nesse momento, a rapariga abriu os olhos e a menina de 12 anos perguntou-se há quanto tempo Sasha Sanchez estaria na sua cama e o que se estaria a passar. Mas então a protagonista examinou-a, acariciou a cabeça de Stelle e notou mentalmente que a rapariga ainda não estava completamente acordada. Depois disse-lhe que Stelle provavelmente se tinha esquecido de como tinha ido para a sua cama e tinha adormecido. Mas, nesse momento,
estavam dois homens à porta que ouviram uma voz vinda do quarto de Sasha Sanchez e das raparigas, e por isso perceberam que elas estavam lá. Por isso, abriram imediatamente as portas depois de baterem, e após um olhar atento, aperceberam-se de que não faziam ideia de que os dois também estavam naquele lugar. E então, a protagonista olhou para eles e, sem jeito, perguntou-se o que estariam a fazer aqui. Depois, apercebeu-se que eram Letias e Benya, mas não percebeu o que se passava. Mas nesse momento, depois de a ter observado, Letias perguntou a Sasha se ela os tinha realmente trazido para este castelo escuro e estranho do Rei Demônio. Mas, nesse momento, Benya falou com ele, que tinha então 14 anos, e perguntou a Letias, um pouco repreensivo, por que é que ele estava a dizer coisas tão terríveis, e disse que, visto de fora, parecia que a inteligência do irmão mais velho estava claramente sobrevalorizada. Depois, com má vontade, anunciou que tinham acordado e que se encontravam num quarto que nunca tinham visto antes, e que, por isso, qualquer um pensaria que era tudo uma partida. Sasha Sanchez pensou no que eles tinham dito e percebeu que, aparentemente, nem Letias nem Benya sabiam onde estavam, e se ela tinha entendido bem, nenhum deles compreendia como é que podiam ter adormecido num sítio e acabado noutro. Mas nesse momento, Benjamin falou, olhando em volta e dizendo que precisavam de pensar primeiro, e perguntando se havia um quarto semelhante na sua propriedade. Mas depois, quando não obteve resposta de Letias, disse que o seu irmão mais velho era mesmo muito estúpido. Mas, nesse momento, o louco olhou para o seu irmão mais novo e disse que Benya também não fazia ideia de onde estavam. Depois disse que nunca tinha visto este sítio na propriedade deles. Mas Benjamin apenas disse com má vontade que, se ele não conhecia o sítio, então Letias devia conhecê-lo, já que era o primeiro filho. Depois disso, começaram a discutir furiosamente entre si, enquanto a irmã mais nova e o protagonista assistiam entusiasmados. E então, Sasha Sanchez pensou que eles tinham razão, porque em todo o seu tempo de trabalho na herdade, nunca tinha visto nada como este sítio na mansão da serpente. E depois, pensou que se lembrava que ontem tinham enterrado o duque e a duquesa. Mas enquanto pensava, a mão de Letias estava no seu ombro, e ele informou calmamente Sasha que o jogo já devia ter acabado. Depois, Letias sorriu alegremente e disse que Sasha Sanchez e os outros criados deviam estar a pregar-lhes uma partida. Mas ela perguntava-se se ele estaria mesmo a suspeitar dela. Mas, no momento seguinte, como confirmação das palavras, Letias disse que tinha mais do que a certeza de que Sasha Sanchez e os restantes criados eram definitivamente capazes de tal coisa, e, desagradado com o protagonista, pensou que se os criados descobrissem ficariam definitivamente loucos, pois brincar assim com crianças de uma família nobre era simplesmente imperdoável. Nesse momento, uma Estelle preocupada aproximou-se dela, agarrou-a pela manga e disse-lhe que ela era insanamente abafada e que era por isso que queria sair daqui. Mas Sasha Sanchez acariciou-lhe a cabeça de forma muito inteligente e disse que também ela achava que isto aqui estava muito abafado. Depois pensou que Estelle nunca iria acreditar que ela tinha decidido pregar-lhes uma partida daquela maneira. Mas, no momento seguinte, viu a sua cara de louca insatisfeita e apercebeu-se de que até esta rapariga parecia pensar que a culpa era dela. Por isso, tentou novamente explicar a Estelle que ela não tinha culpa nenhuma. Mas, nesse momento, Benya interveio na conversa, apontando para a porta atrás das suas costas, e disse que tinham vindo do piso inferior e que, enquanto subiam as escadas, tinham dado uma vista de olhos, mas não tinham encontrado nada. Mas depois, Sasha Sanchez, pensativo, disse que devia haver alguma saída lá embaixo, afinal fazia sentido se estivessem num dos quartos da sua propriedade. Mas depois o Letias, sem jeito, disse que não tinham mesmo encontrado nenhuma saída e que tinham procurado por todo o lado enquanto Sasha Sanchez e Estelle dormiam. E disseram que havia uma casa de banho ao fundo do corredor e uma sala de jantar ao fundo, mas nada mais. Mas, nesse momento, Sasha Sanchez informou calmamente Letias de que tinha mais do que a certeza de que lhe parecia ter escapado alguma coisa, e nesse momento, o tipo insanamente descontente gritou do seu lugar e informou Sasha de que não havia mesmo nada ali, e ela apenas concordou desajeitadamente com as suas palavras. E depois sugeriu que fossem verificar novamente. No final, desceram todos juntos. O Letias foi primeiro, seguido da Sasha Sanchez e da Estelle, e o Benya ficou no fim,
a ver se não se perdiam. E, eventualmente, enquanto descia pela sala insanamente abafada, apercebeu-se de que não tinha visto uma única porta, embora tivesse de haver pelo menos uma. Mas no momento seguinte, Sasha Sanchez pisou o vidro que estava nas escadas. E por causa do seu susto, Estelle também se assustou. Mas naquele momento, sem conseguirem conter o riso, Letias e Benia olharam para eles e perguntaram-se o que se passava. Mas uma Sasha Sanchez descontente apenas abraçou uma Estelle assustada e perguntou aos rapazes por que se estavam a rir. Mas naquele momento, com lágrimas nos olhos, Benia admitiu que só se estavam a rir, porque era mesmo muito engraçado, porque ambos gritavam como porquinhos. A protagonista estava prestes a dizer-lhes alguma coisa. Mas, no momento seguinte, calou-se imediatamente a meia palavra, porque reparou no espelho que estava à frente deles. E olhando para ele, pensei que não podia sequer imaginar que pudesse estar num lugar assim. Então, aproximei-me e perguntei-me como é que um espelho podia aparecer num lugar tão completamente desabitado. Sobretudo porque era tão grande e alto, como se tivesse sido feito para um adulto. Mas, depois de ter olhado para o seu reflexo e para os reflexos de Letias, Benia e Estelle, a protagonista afirma que, por causa desse espelho, teve uma sensação estranha por algum motivo. Mas, nesse momento, ao ver a sua expressão estranha, foi gentilmente tocada no ombro por Benia, que lhe perguntou se estava bem. E ela olhou para ele com entusiasmo e disse-lhe que estava tudo bem. E disse que provavelmente tinham sido transferidos para este sítio por causa da peste, como abrigo temporário. E depois, pensando nisso, Benia disse que talvez tivessem sido transferidos para aqui enquanto dormiam, para não terem tanto medo do que tinha acontecido. Mas então Sasha Sanchez olhou atentamente para o rapaz à sua frente e perguntou-lhe gentilmente o que é que exatamente lhe tinham dito os seus familiares enquanto conversavam ontem. E ele, calmamente, olhou para a rapariga e disse-lhe que os seus familiares lhes tinham oferecido para ficarem uns tempos em Fzei, por causa das condições que havia na capital. E também disseram que não podiam dar-se ao luxo de os perder depois do que tinha acontecido aos seus pais. E então, Sasha Sanchez pensou nas suas palavras e apercebeu-se de que tudo estava exatamente igual ao romance. Mas ainda havia algo insanamente estranho. Afinal, os filhos de Serpente deviam ter ido para a escola logo a seguir ao funeral do duque e da duquesa, e ela não percebia por que é que eles estavam aqui agora, se era suposto irem embora. Mas apercebi-me que ela se lembrava mesmo de tudo corretamente, e comecei a lembrar-me se havia alguma referência às suas vidas nos romances, para além do facto de terem estudado no estrangeiro durante 2 anos. E ela tentou lembrar-se de pelo menos uma frase que descrevesse a vida que as crianças realmente viviam. E depois pensou com entusiasmo que nada disso era descrito no livro. E então perguntou com entusiasmo: aos rapazes, será que eles realmente não disseram absolutamente mais nada? Mas Benia apenas esfregou o pescoço e perguntou em que é que Sasha estava interessado, e disse que, durante a conversa, o tio também lhes tinha dito que Sasha Sanchez ia estudar com ele. Por isso, ele tinha a certeza de que os familiares tinham entendido tudo corretamente. Por isso, ela não devia ter se preocupado, porque sem Sasha, não teriam conseguido aguentar a irmã chorona, que nesse momento se agarrava com entusiasmo ao irmão mais velho. Depois de olhar em volta, assustada, a rapariga informou que estava a ouvir uns sons estranhos que vinham do espelho. E então todos os chocados viraram-se para aquele lado e também ouviram um rangido desconhecido que vinha daquele lado do espelho. Mas, passado um momento, começou a afastar-se. E afinal, era uma porta. E então Sasha Sanchez olhou para esta imagem e perguntou-se se esta seria uma das passagens que os tinha trazido a este lugar. Porque no momento seguinte, a porta abriu-se de par em par e os rostos das crianças foram iluminados por uma luz forte, e o homem perguntou com entusiasmo se as crianças estavam bem. A protagonista, olhando para ele com entusiasmo, disse que era o tio Jerome Hippolyte, e assim, Sasha Sanchez começou imediatamente a lembrar-se do que sabia exatamente sobre esse homem. Imediatamente me vieram à cabeça as memórias de quando a pequena Estelle se agarrava ao vestido da sua ama, a mãe do protagonista, e chorava loucamente. E o excitado Jerome Hippolyte inclinou-se para ela e perguntou-lhe por que é que a sua querida senhora estava a chorar. Mas a menina disse que tinha perdido a sua Miss Wendy. E então, o homem excitado perguntou quem era. E a mãe do protagonista explicou que esse era o nome da boneca que o seu senhorio tinha dado a Estelle,
E ao lembrar-se dessa boneca, o homem imediatamente se perguntou sem jeito se Estelle dava tanto valor a essa coisa. Depois, a mulher explicou calmamente que já tinha mandado uma criada trazer a boneca e apontou o dedo na direção de Sasha Sanchez, que fugia, dizendo que a criada já tinha chegado. E então a Estelle, loucamente excitada, virou-se imediatamente para trás e procurou Sasha. E então, enlouquecidamente sem fôlego e obviamente cansada após uma longa corrida, a personagem principal estendeu a boneca e disse que era a menina Wendy. Depois, pegando na boneca e entregando-a alegremente a Estelle, o tio Jerome Hippolytus pediu à rapariga que cuidasse bem da boneca, se era tão importante para ela, e ela apenas prometeu alegremente que cuidaria dela. Assim, lembrando-se de tudo isto, Sasha Sanchez pode afirmar que este homem era bondoso para com a sobrinha e os sobrinhos, e arranjava sempre tempo para brincar com eles, e era o parente preferido das crianças da família Serpente. Mas, nesse momento, foi imediatamente transportada para uma dura realidade, e voltando-se para Jerônimo Hipólito, Benia informou com entusiasmo o tio de que eles já tinham começado a preocupar-se loucamente e a inventar mais para si próprios. E nesse momento, uma Estelle entusiasmada aproximou-se de Jerônimo Hipólito, agarrou na perna das calças dele e disse que tinha uma fome louca e que também estava muito abafado neste sítio e que, por isso, queria andar um pouco. Mas o homem respondeu a todas essas palavras com um olhar enlouquecedoramente frio e devastado, e parecia desligado de tudo o que se estava a passar. E depois, examinando o seu rosto, Sasha Sanchez apenas se perguntou por que é que ele estava a olhar para as crianças de forma tão estranha, como se não estivesse neste lugar agora. Mas, no momento seguinte, o homem sorriu sem jeito e informou as crianças de que tinham outras coisas para fazer primeiro, e sugeriu que se sentassem para conversar. Quando estavam à mesa da cozinha, o homem disse que tinha de começar a conversa, dizendo que todos pareciam estar muito surpreendidos. E depois disse que devia ser uma grande surpresa para todos eles o facto de o seu quarto ter mudado enquanto dormiam. Sasha Sanchez pergunta-se como é que isso pode ser interpretado. Era óbvio que tinham sido mudados de quarto enquanto dormiam. Foi então que Benia entrou na conversa, e olhando atentamente para o tio, disse-lhe que estavam de facto um pouco agitados e perguntou-lhe se estavam agora na sua propriedade. Quando Jerome Hippolyte ouviu esta pergunta, explicou calmamente que todas as famílias nobres tinham um quarto secreto na mansão. E Sasha Sanchez, que estava a ouvir tudo isto, só esperava que não ficassem trancados naquele quarto para sempre. Depois, olhou para o homem à sua frente, que continuava com um ar muito abatido. E sem grande emoção, Jerome Hippolyte informou que teriam de mudar alguns dos planos que tinham antes. E depois, o entusiasmado Benia só perguntava o que é que Jerome Hippolyte lhes queria dizer. E as entusiasmadas Estelle e Sasha Sanchez só olhavam para ele à espera de mais explicações. E depois, esfregando os olhos sem jeito, Jerome Hippolyte disse que tinham tomado a decisão de que era demasiado arriscado enviar as crianças daqui para o porto, e esperava que todos estivessem bem cientes da situação que se vivia na capital do Império. Porque embora Sua Majestade Imperial e os pais destas crianças nunca tenham passado tempo nas ruas, mas, mesmo assim, contraíram a peste e ninguém sabe como é que as pessoas contraíram a doença, pelo que a peste foi considerada um castigo de Deus. E depois acrescentou entusiasmado que foi por essa razão que tinham transferido rapidamente todas as crianças para este sítio, onde pensavam ser mais seguro. E olhando para os sobrinhos, disse que as crianças pequenas, como Benia, Estelle e Letias, eram as mais vulneráveis à peste. E acrescentou que, durante séculos, o local tinha estado fechado e sem uso. Mas depois de pensar no que ele tinha dito, Sasha Sanchez apercebeu-se de que não era a casca de Deus. Esta misteriosa praga acabaria tão subitamente como tinha começado. Mas é claro que o choque e o medo da praga iriam perdurar durante algum tempo, pelo que Jerome decidiu restringir os seus sobrinhos da doença. Mas, depois, a sua agitação não passou despercebida a Benjamin, que a olhou com atenção e se limitou a ficar em silêncio, parecendo partilhar totalmente os seus sentimentos. Jerônimo Hipólito olhou atentamente para ela e perguntou se tinham mesmo de ficar neste sítio a partir de agora. E nesta altura, a insanamente descontente, Estelle declarou imediatamente que não queria ficar aqui, porque era muito abafado e era moralmente difícil estar aqui. Mas o homem preocupado disse o mais calmamente possível que não ia demorar muito,
e acrescentou que não tinham alternativa e que tinham de esperar aqui um pouco. Então, em pânico, levo as mãos à cabeça e, olhando para um ponto, digo que não pode dar-se ao luxo de perder os sobrinhos, e parece que, olhando para um tio tão preocupado, todos os presentes compreenderam os seus sentimentos. E assim, Letias apenas o olhou com atenção e perguntou quanto tempo iriam ficar aqui. Benia disse que estava de facto bastante aborrecido com a simples ideia de dormir no mesmo quarto que Letias, mas apenas gritou com o irmão mais novo em sinal de frustração e exigiu que ele se calasse. Nessa altura, o homem olhou para os sobrinhos com mais calma e disse que iam ficar aqui uma semana, no máximo, mas não mais, e que o ideal seria que saíssem deste país o mais depressa possível, mas que por agora tinham de viver aqui durante algum tempo. Mas Jerônimo Hipólito explicou calmamente que assim era. Mas acrescentou que não precisavam de se preocupar porque o mordomo traria comida e tudo o que precisassem. Depois, achou que era a altura de se ir embora e disse às crianças que a peste se podia transmitir pelo ar e, por isso, pediu-lhes que nem pensassem em sair dali. Mas o agitado e descontente Benia relatou que estava bastante escuro, abafado e talvez até assustador. Mas o homem frenético e desconfortável apenas lhes pediu que fossem pacientes durante algum tempo. Depois, virou-se para o protagonista e disse que Sasha Sanchez devia ter percebido que Stelle precisava dela e que, assim que a situação melhorasse, Sasha Sanchez seguiria a rapariga como sua criada pessoal durante o seu treino. E assim, pediu a Sasha Sanchez que continuasse a cuidar da sobrinha como sempre fizera. E Sasha Sanchez apenas fez uma vênia e disse que sim. Depois de olhar para todos com atenção uma última vez, o homem disse que, nesse caso, não precisavam de se preocupar, pois o mordomo trar-lhes-ia comida em breve. E, ao entrar pelas portas, olhando para as crianças que o despediam, disse-lhes que se veriam de certeza na próxima semana. Finalmente, passado algum tempo, um mordomo desceu até as crianças, fez uma vênia e pediu desculpa ao jovem mestre pelas circunstâncias em que tinha vindo ao serviço do rapaz. Depois disse-lhes que se chamava Chares e que era o novo mordomo. Mas Letias, entusiasmado, perguntou por que é que tinham um novo mordomo, pois nunca tinha sido avisado de nada do gênero. Mas ele explicou calmamente que tinha assumido o cargo a partir de hoje e que, por isso, não o podia ter informado antes. Letias olhava-o com atenção e perguntava-se o que teria acontecido ao antigo mordomo e se teria decidido demitir-se sem o avisar. Sasha Sanchez olhava para o rapaz à sua frente e pensava que, por vezes, se esquecia de que este rapaz era o primeiro filho da família Serpente e, por isso, era o mais importante. E depois pensava em quem era este rapaz e em quem viria a ser no futuro. E depois dizia que, depois de regressar do estrangeiro, Letias se tornara duque e, juntamente com Benia, tomara o controlo do submundo. Mas, no momento seguinte, o grito de Letias tira-a do seu pensamento, que se perguntava se o último mordomo teria morrido de repente. E então, Harris disse, com a maior calma possível, que era verdade e que, infelizmente, o último mordomo tinha sido afetado pela peste e morrera esta manhã. E era por isso que, devido à gravidade de todas as circunstâncias, Harris seria o único criado a visitar o local. Depois, olhando atentamente para todos os presentes, disse que compreendia a sua preocupação, mas que não deviam sair daqui em circunstância alguma, pois havia o risco de serem infectados pela peste. De seguida, voltou a sua atenção para Sasha e disse que iria agora contar-lhe os seus deveres. E ficou descontente com alguma coisa quando olhou para ela. Mas depois, calmamente, apontou para os tabuleiros de comida e disse que Sasha Sanchez iria servir a comida de acordo com o horário, e acrescentou que aqui estava o pequeno almoço, o almoço e o jantar, dispostos da esquerda para a direita. Mas o protagonista, perturbado, só se perguntava se ele queria mesmo dizer que o mordomo só os visitaria uma vez por dia. Mas olhou seriamente para o protagonista e disse que Sasha Sanchez já tinha idade suficiente para perceber que, como mordomo, não podia vir aqui por qualquer motivo, porque qualquer pessoa de fora que entrasse e saísse deste sítio era uma grande ameaça para os jovens cavalheiros e também para a minha senhora. E então, Sasha Sanchez, pensando nisso, afirmou que ele tinha razão, mas ela estava preocupada com alguma coisa e por isso perguntou-lhe com entusiasmo o que deveriam fazer quando a comida acabasse. Mas ele olhou para a rapariga com desdém e disse-lhe que ela não tinha de se preocupar com isso.
Bastava que ela deixasse o carrinho junto à porta do espelho, e depois ele iria buscá-lo enquanto todos estivessem a dormir. E depois desejava-lhe felicidades. E fechou as portas do espelho atrás de si. E então, Sasha Sanchez examinou o espelho e sondou-o, e descobriu que a porta estava trancada por fora. E depois começou a pensar ansiosamente no que aconteceria se, naquele momento, Estelle adoecesse. Afinal, quando o duque e a duquesa faleceram, Sasha Sanchez apercebeu-se de que não podia mudar o enredo do romance e começou a sentir muito por esta menina. Estelle estava muitas vezes doente, e no romance, isso aconteceu quando ela estava no estrangeiro e foi aí que morreu. Mas, depois de pensar no assunto, afirma que quando saírem da torre e os rapazes forem para a escola com Estelle, Sasha Sanchez poderá proteger Estelle como antes. Mas, nesse momento, ao reparar na sua preocupação, Benny aproximou-se e perguntou-lhe o que Sasha Sanchez estava a fazer, pois tinha ouvido o mordomo dizer que lá fora era perigoso. Mas ela limitou-se a dizer calmamente que achava aquilo muito estranho. Mas Benny aproximou-se do espelho e perguntou-lhe o que é que ela achava estranho. E então, Sasha Sanchez olhou atentamente para o rapaz e admitiu que era muito estranho o facto de os terem trancado aqui de repente e nem sequer terem explicado nada no início. Mas depois de pensar um pouco, Benny disse calmamente que talvez estivessem mesmo preocupados com a possibilidade de eles ficarem desesperados e fugirem. Foi por isso que decidiram fazer as coisas daquela maneira. E pensando nas palavras do rapaz, Sasha Sanchez apercebeu-se de que faziam sentido. Mas não percebia por que é que tinha um pressentimento tão mau em relação a tudo aquilo. Porque ela sabia o que ia acontecer no futuro, mas não tinha forma de saber os pormenores. E não precisava de entrar em pânico sempre que acontecia algo inesperado. E nesse momento, uma Estelle preocupada correu para ela, abraçou-a com força e disse-lhe que tinha fome. E olhando para ela com olhos brilhantes, perguntou se a personagem principal ainda não tinha fome. E depois, olhando cuidadosamente para a rapariga, Sasha Sanchez apercebeu-se de que, primeiro, devia preocupar-se com as crianças. Por isso, apanhou o cabelo, arrumou os pratos na mesa e anunciou que estava tudo pronto. E depois, olhando para a variedade de pratos, Benjamin disse calmamente a Letias que parecia que agora já não se podia queixar da comida, pois a variedade era muito pequena. Mas o rapaz insatisfeito só se perguntava: por que reclamar? Afinal, bastava esperar uns dias para que a comida mudasse. Mas Benjamin explicou calmamente que Letias sempre fora do tipo de pessoa que se queixava a toda a hora. Mas ele só gritava e perguntava o que é que o irmão queria dizer com aquilo. E ao ouvir todas as discussões, Sasha Sanchez perguntava-se, infeliz, quando é que aqueles rapazes iriam crescer e comportar-se normalmente. Nesse momento, ouviu-se um grito de indignação de Letias, que olhou para a mesa em sobressalto e perguntou se não havia xarope para as panquecas, porque isso era um crime, e parecia muito chocado com uma coisa daquelas. Mas, nesta altura, Sasha Sanchez olhou em volta da mesa, descontente, perguntando-se o que raio estaria agora na garrafa ao lado de Letias. E ele, sem jeito, olhou em volta e finalmente conseguiu avistar o xarope para as panquecas, pelo que esfregou desajeitadamente a cabeça e pediu imediatamente desculpa a Sasha por estar tão desatento. Mas ela expirou e pediu apenas ao rapaz que lhe passasse o xarope e que o servisse a todos. Mas ele, calmamente, disse que conseguia fazer isso sozinho e começou a servir as panquecas e serviu mais do que precisava, pelo que entornou tudo na mesa. Por isso, o Benjamin, descontente, só queria saber o que é que o Letias estava a fazer agora. Aproximou-se e começou a tirar-lhe o xarope. Mas só de má vontade disse ao Benjamin que já era a altura de ele mostrar algum respeito. Mas o descontente Benjamin apenas se perguntava, com raiva, por que é que Letias podia ser respeitado, e se achava que o facto de deitar xarope na mesa era digno de respeito. Mas apenas relatou com má vontade que o seu irmão mais novo teria feito o mesmo, pois não era melhor. Mas no momento seguinte, os punhos de Estelle bateram na mesa e pararam a discussão. E relatou que tinha uma fome louca. E os agitados Letias e Benjamin só olhavam para ela em silêncio. E depois, lançando-lhes um olhar muito desagradado, Estelle perguntou-lhes se podiam parar de discutir ou pelo menos fazê-lo depois de comerem em paz. E então, ao verem uma irmãzinha tão severa, acalmaram-se imediatamente.
E olhando para esta imagem, a personagem principal só pensava no facto de que era realmente incrível, porque Stelle tinha um caráter muito combativo, mas não em todas as situações. No final, passado algum tempo, a maior parte dos pratos estava vazia, e depois todos afirmaram que estavam finalmente cheios, e até um pouco cheios, e pareciam insanamente felizes e satisfeitos. O facto de este lugar não ser utilizado há muito tempo só aumentou a sua curiosidade, e ele nunca tinha adivinhado que havia um tal abrigo na mansão. Mas depois, olhando-o com atenção, Benya perguntou-se se o irmão não saberia absolutamente nada sobre o assunto. Afinal de contas, ele era o herdeiro e devia conhecer muito bem a propriedade. Mas serviu o prato do irmão mais novo com relutância e perguntou-se de que é que ele estava a falar, pois nada disto lhe tinha sido dito, pois como herdeiro tinha muito que aprender. Depois, começou a lembrar-se tristemente do pai, que lhe tinha dito aquelas palavras, e ficou logo muito magoado com essas recordações. Nesta altura, Benya também começou a lembrar-se do seu falecido pai e da sua falecida mãe, e por isso também ele ficou muito triste. Mas tentou manter a calma e a compostura. Mas, nesse momento, a personagem principal foi abordada pela insanamente triste Stelle, que tentou não chorar e disse que também tinha imensas saudades do pai e que se sentia insanamente sozinha durante todo este tempo. Depois, aproximando-se da protagonista para a abraçar, confessou que também tinha muitas saudades da mãe e de Sylvia. E nesse momento, quando ouviu o nome da mãe, Sasha Sanchez abraçou Stelle e conseguiu conter as lágrimas, porque, embora se lembrasse da sua vida passada, não tinha paz na sua vida passada, e era por isso que considerava Sylvia a sua verdadeira mãe. E amava-a muito. Pouco tempo depois, Sasha desceu as escadas sozinha, onde estavam os rapazes, que olharam para Sasha e perguntaram-lhe onde estava a sua irmã mais nova. Mas Sasha Sanchez informou calmamente que a menina estava a tentar dormir. E depois, pensando nisso, os rapazes desajeitados disseram que devia ser muito difícil para Stelle e que ela estava muito preocupada porque normalmente não conseguia adormecer na sua cama durante muito tempo. Mas Benya informou calmamente o seu irmão mais velho que, infelizmente, não havia nada que pudessem fazer. Mas Sasha Sanchez disse calmamente que tinha adormecido, por isso perguntou o que iam fazer agora. E então, Benya sugeriu que fizessem um pequeno reconhecimento. E Benjamin disse calmamente que, enquanto estavam a percorrer todo o local, repararam num sítio estranho lá embaixo. E havia uma sala que parecia um escritório, ou um armazém. Sasha olhou para ele com um sorriso e disse que ainda não sabiam o que poderia estar lá. Por isso é que tinham de verificar tudo cuidadosamente. Ela estava apenas entusiasmada e disse que tinham de deixar o local após alguns dias, por isso perguntou por que é que tinham de ir para lá. Mas Benjamin disse calmamente que essa era a razão pela qual tinham de explorar o local, porque não estariam lá durante muito tempo depois de partirem. Mas Sasha Sanchez só pensava no facto de o local ser insanamente escuro, úmido e muito velho. E cheirava mal. Mas admitiu que agora também estava curiosa. E depois, olhando em redor com atenção, perguntei-me para que serviria este lugar. Era demasiado velho para uma família nobre, mas era demasiado grande para os criados. E talvez por isso este lugar fosse perfeito como esconderijo. Mas naquele momento, com um sorriso, Letias disse que se Sasha Sanchez e Benya iam, ele também queria ir. E ofereceu-se para levar velas com ele, porque estava muito escuro naquele sítio. Então, acenderam os candeeiros e seguiram alegremente naquela direção. E Sasha Sanchez, que caminhava ao lado deles, estava entusiasmada e só pensava no que poderia fazer para manter os rapazes longe de Sarilhos. Depois de algum tempo, foram para baixo e chegaram a um enorme escritório. E olhando em volta, um deles disse que a sala era realmente enorme. E Sasha Sanchez reparou calmamente que, aparentemente, se tratava de uma biblioteca, pois havia uma quantidade insana de livros e também muito pó. Mas Benya apenas informou calmamente que era bastante estranho que num sítio daqueles também houvesse uma biblioteca. Mas no momento seguinte, enquanto Sasha Sanchez olhava calmamente para os livros que lá estavam, ouviu-se um grito entusiasta de Letias, que tinha encontrado algo realmente maravilhoso, o que assustou loucamente a rapariga. E então ela virou-se infeliz e pediu a Letias que parasse de a assustar tanto, mas ele só olhou para trás, entusiasmado, e sugeriu que ela procurasse por si própria.
Olhando para o sítio para onde o rapaz apontava o dedo, Sasha Sanchez viu que havia uma janela coberta com um pano. E então, olhando com entusiasmo para a janela, Sasha Sanchez perguntou-se se poderiam ver o que era visível daquela janela. Talvez pudessem ver onde estavam agora. Mas depois, olhando pela janela, todos se perguntaram como poderiam subir até lá. Era mesmo muito alto. Mas, nesse momento, Benny apontou calmamente para a escada e disse que podiam usá-la para subir mais alto. Mas, nesse momento, ao olhar para a escada, o Benjamin apercebeu-se que, apesar de ser bastante comprida, parecia muito velha e, por isso, podia não ser fiável. Mas Letias, olhando para as outras escadas que havia na zona e que tinham sido partidas, disse que aquela era provavelmente a única escada que tinha sobrevivido ao longo dos anos. E Benya apenas se questionou sobre o que deveriam fazer. Mas, nesse momento, Letias olhou para o protagonista e percebeu que Sasha Sanchez era o mais leve de todos, e por isso tinha mais hipóteses de subir e descer sem partir nada. Nesse momento, Letias foi confrontado com um olhar desagradado de Sasha e do seu irmão, e ficou intrigado sobre o que se passava. Mas o Benya, loucamente desagradado, disse que embora Letias estivesse a tentar agir de forma loucamente bem educada, mas na realidade ele estava a ser um cobarde. Mas quando ouviu aquelas palavras, imediatamente se abalou, e tentou explicar que não era nada disso. Não era isso que ele queria dizer, e se houvesse uma hipótese, ele não arriscaria Sasha, mas explicou que, se a escada falhasse, eles poderiam apanhar Sasha em segurança. Mas se ele caísse, por exemplo, Benya e Sasha provavelmente dispersar-se-iam em vez de o apanharem. Mas nesse momento, pensando nas suas palavras, o insanamente descontente Benya perguntou: se ele estivesse no lugar de Letias e também tivesse caído de uma altura, não o teria apanhado. Mas, o insanamente calmo, Letias disse com um sorriso que era exatamente isso que teria feito, pois não fazia sentido ajudar o irmão mais novo. Mas neste momento, um Benjamin enlouquecidamente descontente disse que o seu irmão mais velho era de facto uma pessoa terrivelmente má. Mas ele disse calmamente que, embora Benjamin fosse o irmão mais novo, não o ia tratar com o devido respeito. Nesta altura, uma Sasha Sanchez, enlouquecidamente descontente, separou-os e ordenou-lhes que parassem com a discussão. Olhou para a janela atrás de si e pensou se teriam mesmo de entrar ali. Afinal, podiam magoar-se a sério, o que a preocupava bastante. Mas os dois rapazes olharam para ela com determinação e disseram que tinham mesmo de entrar ali. E Benya acrescentou que tinham de verificar o que havia à volta do local, pois assim saberiam em que parte da propriedade estavam. Mas uma Sasha Sanchez entusiasmada disse que, embora eles tivessem razão, talvez devessem ter perguntado ao tio. E depois, esfregando desajeitadamente a cabeça, Benya disse que Sasha Sanchez era, de facto, mentalmente muito lógica e que deviam ter agido da mesma forma. Mas ela apenas olhou desajeitadamente para todos os presentes e apercebeu-se de que, aparentemente, aqueles dois rapazes não tinham pedido nada disso especificamente. E eu pensei que talvez eles estivessem apenas com medo do que poderiam ouvir, ou talvez estivessem preocupados com o facto de poderem não ouvir qualquer resposta. E foi por isso que o embaraço fez com que parecesse que ela não era a única que tinha um mau pressentimento. E pensou no facto de que não valia a pena aguentar mais aquele tipo de tensão. Depois disso, subiu a escada e refletiu que tinha de fazer o seu melhor. Acabou por puxar o tecido da janela, mas no final, juntamente com o tecido, a estrutura de madeira voou e voou em direção a Benya. No último momento, a rapariga conseguiu gritar para que se pudessem esquivar. E então, um Benjamin loucamente descontente e ainda assustado, olhou para Sasha Sanchez e perguntou-se se ela teria feito algo assim de propósito para se vingar deles por a terem feito subir tão alto. Mas ela apenas pediu desculpa e perguntou-se, infeliz, com o que é que o Letias e o Benya estavam a contar. Tudo aqui era muito velho e desmoronava-se com muita facilidade. E depois, determinada, continuou a subir, olhando finalmente em redor para ver se conseguia chegar àquela janela e ver tudo. Mas, de má vontade, reparou que não via nada para além do céu à sua volta. Mas quando pensou nisso, admitiu que pelo menos era melhor do que não ver nada. E então, as vozes de Letias e Benya, preocupados, chamaram a protagonista e perguntaram-lhe o que tinha visto e se podia dizer-lhes onde estavam. Depois pediram a Sasha que olhasse à sua volta o melhor que pudesse e que lhes explicasse.
E então, olhando em volta, Sasha Sanchez disse que não tinha a certeza de onde estavam, mas por mais que tentasse ver alguma coisa à volta, era apenas o céu e a terra. Mas depois o seu olhar mudou, e ela olhou para si própria com entusiasmo, perguntando-se o que tinha acabado de ver. E então, entusiasmada, reparou que por cima dela estava agora um enorme sino, e nesse momento virou-se, assustada, para começar a descer e contar o sucedido a Letias e Benia. Mas nesse momento, devido a este movimento repentino, a escada não aguentou e partiu-se mesmo debaixo dos seus pés. Nesse momento, os dois rapazes assustados estenderam imediatamente as mãos para a apanhar, e ela acabou por voar na direção deles, mas foi Benia que a apanhou, em quem Sasha Sanchez bateu com todo o seu peso, e o golpe foi tão forte que o fez literalmente cair de pé. Nesse momento, aproxima-se deles um Letias, freneticamente excitado, que olha para Sasha Sanchez e pergunta-lhe se ela está bem, e confessa que nem sequer suspeitava que a escada fosse tão frágil. Mas, naquele momento, Sasha Sanchez, enlouquecidamente irritada, apenas se apercebeu que o Letias tinha prometido que a apanhava se ela caísse. E pensou que o Benjamin provavelmente se tinha magoado. Por isso, olhou para ele preocupada e perguntou se ele estava bem, e se estava vivo. Mas o rapaz descontente apenas disse a Sasha Sanchez para sair de cima dele o mais depressa possível. Caso contrário, ela poderia esmagá-lo. Sasha Sanchez levantou-se finalmente, um pouco envergonhada, e perguntou-lhe se ele estava bem e se tinha batido ao cair no chão. Mas Benia apenas sorriu e disse que, aparentemente, Sasha Sanchez se tinha apercebido de que era pesada e que ele estava contente por, pelo menos, ela o ter admitido a si própria. Mas a rapariga, insanamente descontente, só pensava que devia ter caído em cima do tipo com toda a força para que ele não tivesse forças para dizer uma coisa daquelas. Mas, nesse momento, um Letias preocupado aproximou-se dela e deu-lhe a mão para que se levantasse e perguntou-lhe o que Sasha Sanchez tinha visto na janela, para se ter virado tão abruptamente. E então, sem jeito, ela contou que tinha visto sinos e que era o sino da torre do relógio da propriedade deles. E então, o entusiasmado Benia perguntou se estavam na Torre do Sino, e como é que havia um lugar assim dentro da Torre do Sino. E o Letias só dizia que era tudo muito estranho. Mas Sasha Sanchez perguntou aos meninos se nenhum deles sabia desse lugar. E Benia apenas relatou calmamente que não poderia saber de algo assim. Depois, perguntou ao irmão mais velho se ele tinha essa informação. Mas ele calmamente relatou que nunca pensaria que poderia haver um lugar assim dentro do campanário. E nem sequer tinha suspeitas sobre isso. E pensando bem, Letias apercebeu-se que, se estivessem no campanário, então o sino tocaria muito alto ao meio-dia. E uma Sasha Sanchez entusiasmada só dizia que esperava freneticamente que não fosse muito alto neste sítio. E depois, pensando nas suas palavras, Letias apercebeu-se de que Sasha Sanchez tinha toda a razão, porque a sua irmãzinha tinha medo de barulhos altos e de alturas. E depois ficaram a contemplar o assunto com infelicidade. E o protagonista afirmou que este era, de facto, o lugar mais seguro da herdade. Por isso, nunca ninguém pensaria em vir aqui, e a maior parte das pessoas nunca pensaria que a Torre Sineira pudesse estar neste sítio. E nunca ninguém os ouviria aqui. E mesmo que gritassem ou fizessem barulho, era a única saída. E se tentassem escapar pela janela, poderiam facilmente ser esmagados até a morte. Por outras palavras, era um verdadeiro abrigo. Mas se alguém tentar trancá-los aqui para sempre, é o lugar perfeito que ninguém usa há anos. E aqueles que sabiam que ele existia já estão mortos. Naquele momento, Benia virou-se para ela e perguntou-lhe o que tinha acontecido e por que estava tão assustada. Mas ela disse-lhe calmamente que estava tudo bem e que, uma vez que tinham verificado a janela, ia voltar lá para cima. E apercebeu-se de que a primeira coisa a fazer era ver como estava a Estelle. Sasha Sanchez pegou num pente e ofereceu-se para pentear o cabelo de Stella e perguntou-lhe como tinha dormido a noite passada e se não tinha sido incomodada. Mas ela disse calmamente que queria ficar bem. Mas a casa estava muito abafada e ela queria mesmo abrir a janela. E acrescentou, a contragosto, que também fazia muito barulho quando a campainha tocava. Mas, naquele momento, Sasha Sanchez só conseguia pensar no facto de nunca ter imaginado que poderia usar o vestido da Senhora Serpente. Porque era de esperar que as suas roupas não fossem trazidas para aqui. E quando contou o sucedido a Estelle,
esta limitou-se a dizer que Sasha Sanchez podia usar a roupa dela e que não haveria problema. Depois, lembrando-se de Estelle, a personagem principal afirmou que, no momento em que a rapariga pensou nisso, parecia loucamente alegre, como se estivesse a vestir não uma pessoa, mas uma boneca. E assim, Sasha Sanchez ficou radiante, porque pensou que Estelle ficaria chateada se usasse as suas roupas. Mas depois pensei mais seriamente no facto de o mordomo ter dito anteriormente que se podia ir lá para o caso de precisarem de alguma coisa. Mas, por alguma razão, o mordomo só vinha quando elas estavam a dormir para lhes deixar comida. E, a partir daí, nem o mordomo, nem Jérôme Hippolyte voltaram a aparecer. Assim, enquanto atava o rabo de cavalo de Estelle, a protagonista pensava no facto de que amanhã faria exatamente uma semana que tinham estado aqui, e perguntava-se por que é que nunca tinham sido visitadas neste lugar. Sasha Sanchez sorriu alegremente e perguntou a Estelle se gostava do seu cabelo. Embora estivesse a pensar que talvez tivesse acontecido alguma coisa a estas pessoas esta semana. Algo de que eles, estando na Torre do Sino, ainda não se tinham apercebido. Depois disso, olhando para uma Estelle loucamente satisfeita, Sasha esperava que ela estivesse a preocupar-se com algo assim para nada. No final, desceram para comer. E então a Estelle, loucamente descontente, olhou para a sua comida e disse que estava loucamente farta daquelas panquecas. E estava loucamente indignada com o facto de lhe ser trazida a mesma comida todos os dias. Os almoços e os jantares eram nojentos, eram servidos frios. Mas Sasha Sanchez disse, o mais calmamente possível, que hoje era o fim de tudo, que amanhã iriam finalmente embora deste sítio. E depois Letias disse com um sorriso que queria que o amanhã chegasse, e perguntou o que gostariam de comer primeiro quando saíssem daqui. E nessa altura, a Estelle anunciou que a primeira coisa que queria fazer era comer todo o queijo que pudesse, porque tinha muitas saudades dele. E olhando em volta, Benia disse que também gostava de comer um pouco de guisado de vitela. Mas, nesse momento, todos olharam para a Sasha e perguntaram-lhe o que gostaria de comer quando saísse daqui, e pela primeira vez, ela ficou sem saber o que dizer. Mas depois disse sonhadoramente que provavelmente gostaria de comer uma tarte de natas, e sorrindo com a resposta, Letias disse que era de esperar. Ele tinha lhe dado todas as suas sobremesas quando eram pequenos. E Sasha Sanchez disse que, quando a mãe dela descobriu, ficou muito zangada. E o Letias disse que não tinha piada nenhuma, porque a mãe da Sasha ficou mesmo zangada. E ficou tão zangada porque pensou que Sasha Sanchez estava a fazer com que os miúdos pedissem sobremesas separadas para ela. Mas, nesse momento, Benia, sorrindo, olhou para a protagonista e disse-lhe que, nesse caso, não era de todo surpreendente que ela fosse tão pesada, e que, por isso, ninguém aqui devia ter ficado surpreendido com uma coisa dessas. E nesse momento, Sasha Sanchez olhou para ele e pensou que devia ter se atirado a Benjamin com todas as suas forças. Mas, nesse momento, Letias defendeu-a e pediu ao irmão mais novo que não fosse tão mal educado. Mas ele apenas perguntou com má vontade o que é que tinha dito de errado e parecia não ter consciência da sua culpa. E Letias estava deitado, infeliz, informado de que Benjamin estava a começar a comportar-se de forma abominável outra vez, e era com o seu comportamento que tinha estragado o humor de todos. E Benjamin só ficou desagradado quando lhe disseram que, aparentemente, não conseguia dizer uma palavra sem ofender alguém. E depois disse ao irmão mais velho que era ele que normalmente começava todas estas discussões e escândalos. E pediu a Letias que finalmente deixasse de o incomodar com as suas moralizações, pois estava a agir como o pai deles. Mas, nesta altura, o insanamente descontente Letias apenas se perguntava o que queria dizer o seu irmão mais novo com tais palavras, e parecia estar insanamente indignado ao ponto de poder vir a discutir. E depois, olhando para esta imagem, o protagonista pensou no facto de que agora ia haver outra briga e só esperava que agora não brigassem. E nesse momento, ao olharem para a irmã, calaram-se de imediato e sem jeito. Mas no momento seguinte, Benia olhou para todos os presentes e disse que, nesse caso, se todos nós não gostássemos tanto dele, ele iria embora para não irritar as pessoas presentes. E depois, olhando para a porta por detrás da qual o mais novo dos irmãos desapareceu, Letias pensou que o irmão era mesmo insuportável. Afinal de contas, ele sabia perfeitamente que era culpado, mas não queria de todo admitir a sua culpa. Mas, nesse momento, o protagonista aproxima-se dele,
pega-lhe na mão e pede a Letias que se acalme um pouco, porque ele também não se estava a portar bem, e diz-lhe que brigar um com o outro não vai levar a nada de bom. E, sobretudo, a presença da irmã mais nova. E então Letias, descontente, pensou que desta vez iria ouvir Sasha e não iria lidar com Benya. Mas, da próxima vez, não o deixaria comportar-se daquela maneira. E perguntava-se, a contragosto, quando é que aquele rapaz ia crescer. E então, Sasha Sanchez ficou entusiasmada e pensou que toda a gente estava a ficar muito nervosa e que, se isto continuasse, poderia haver uma grande luta, e não era de admirar que toda a gente aqui fosse um jovem vilão, mas ela não entendia por que é que Benya se tinha tornado tão sensível. E na manhã seguinte, quando Sasha Sanchez abriu os olhos e percebeu que era finalmente o fim da semana e que podiam sair daqui hoje. E então ela pegou na cadeira e acendeu velas e desceu as escadas e pensou no facto de não ter conseguido dormir de todo. E aparentemente era porque estava loucamente excitada e queria sair dali. Mas quando ainda não tinha descido as escadas, reparou no carrinho à sua frente e achou-o estranho. E quando descia as escadas e abria a tampa, vi que havia panquecas para o pequeno almoço e que tudo estava normal. Mas o mais estranho é que hoje era suposto eles deixarem o local. E por isso ela ficou imediatamente agitada, perguntando-se por que é que, nesse caso, lhes tinham deixado comida à noite, como de costume. Mas pediu a si própria para manter a calma. Porque talvez o plano deles tenha mudado um pouco, mas eu não sabia que por alguma razão não tinham sido avisados. E depois começou a questionar-se por que é que eles deixavam sempre comida fora quando nenhum deles estava por perto. E achou que era mesmo anormal. Mas, no momento seguinte, Benya aproximou-se dela, pôs-lhe a mão no ombro e perguntou-lhe o que estava ela a fazer aqui. E o rapaz, que não se importava com nada, apenas lhe perguntou por que é que Sasha estava tão assustada e o que tinha acontecido. Sasha Sanchez olhou para ele com atenção e pensou que Benjamin provavelmente já tinha recuperado da luta de ontem. Por isso sorriu e disse que ele tinha acordado cedo e até tinha lavado a cara. Mas o insanamente imperturbável Benya apenas se perguntou sorridente o que Sasha Sanchez estava a fazer aqui, e admitiu, sem jeito, que estava curiosa para saber se o mordomo ou Jérôme Hippolyte tinham vindo hoje, porque hoje era o dia em que deviam vir tirá-los daqui. Mas, nesse momento, o rapaz disse com toda a seriedade que, apesar das suas palavras, a carroça estava agora à frente deles. E então, Sasha Sanchez olhou para ele com entusiasmo e pensou que, aparentemente, ele achava que ela não confiava na sua família, o que a deixou loucamente excitada. Mas Benjamin esfregou a cabeça, infeliz, e pensou que Jerônimo Hipólito tinha prometido que viria hoje, e por isso tinha a certeza de que o tio chegaria muito mais tarde, ou que alguém viria buscá-los. Mas então Sasha, apontando para o carrinho, disse que, de qualquer modo, iam pôr o carrinho da comida na rua todo o dia. E isto apesar do facto de hoje o tio ter dito que deviam sair daqui. E pensando nas palavras da rapariga, Benya disse que talvez tivessem decidido deixar mais comida para eles, caso ficassem mais tempo. Mas Sasha Sanchez estava envergonhada por dizer que era suposto deixarem o local hoje. Mas nunca ninguém lhes explicou nada. E não só nada lhe foi explicado, como também não foi explicado a ninguém da família Serpente. E depois, um Benya nervoso só se perguntava o que é que Sasha Sanchez estava a tentar dizer com palavras como aquelas, e parecia insanamente excitado com o seu comportamento. E então Sasha Sanchez calou-se, percebendo que não podia dizer a Benji que os seus parentes podiam estar a conspirar contra eles. Benya ficaria muito zangado com ela se dissesse uma coisa dessas. E, portanto, ela não sabia o quão próxima estaria daquelas crianças no futuro, mas não eram próximas o suficiente para ela falar tão abertamente sobre algo assim. E o que ela estava a fazer? Ela era exatamente igual à rapariga do romance, mas era a Sasha errada. E talvez assim ela pudesse mudar o enredo, e então a relação deles poderia chegar a um fim prematuro. E assim que saíssem deste sítio, mesmo que ela fosse diferente da sua personagem do livro, Sasha Sanchez, mas tinha de, pelo menos, reforçar a sua autoridade para evitar a tragédia que iriam enfrentar no futuro. E tinha a certeza de que tinha de ficar com as crianças Serpente até ao fim. E com tanto entusiasmo, pensou no que deveria ter dito. Se dissesse algo desnecessário, o Benjamin ficaria ainda mais ofendido. No momento seguinte, Benjamin deu-lhe uma leve bofetada na testa, e Sasha Sanchez, enlouquecidamente insatisfeito, perguntou-se por que é que ele tinha feito aquilo.
Mas ele notou sorridente que a rapariga tinha algo em mente, e depois perguntou-se se ela não gostava assim tanto do novo mordomo. Prometeu que, assim que saíssem daqui, lhe daria uma lição de boas maneiras. Sasha Sanchez concordou, e olhando-o com entusiasmo, pensou que estava realmente muito aliviada por o rapaz estar de novo bem disposto. Mas, no momento seguinte, Benia, loucamente insatisfeito, disse que tinha muita fome, e Sasha Sanchez só se perguntou por que é que ele tinha fugido ontem sem acabar de jantar e o que é que ele estava a fazer na biblioteca. E o rapaz, entusiasmado, disse que gostaria de mostrar uma coisa a Sasha, e pegando na mão dela, começou imediatamente a caminhar para Basel. A biblioteca. Quando chegou, viu uma pilha de escadas partidas, e sem jeito, olhou para o rapaz que estava sentado à frente delas, e perguntou-lhe o que estava a fazer com aquelas escadas. E Sasha Sanchez descontente só se perguntava por que é que Benjamin não se comportava como um jovem aristocrata, e perguntava-lhe se ele estava bem e se tinha a certeza de que não se ia magoar. Mas ele sobe calmamente e diz que, embora pudesse ter se magoado, não o fez, e isso era o mais importante. E sorriu-lhe enquanto a chamava para junto de si. Mas o protagonista, loucamente agitado, apenas gritou e disse que o Benia tinha enlouquecido, e ordenou-lhe que voltasse lá para baixo. Mas ele apenas sorriu e disse que, nesse caso, Sasha Sanchez devia ter subido e tê-lo feito descer. E então a protagonista, insanamente descontente, pensou que talvez devesse ter deixado o pequenote morrer, e que esse acontecimento teria trazido paz e estabilidade ao seu mundo. E apesar de estar a pensar algo assim, continuou a subir, porque, apesar de estar zangada com Benias, não conseguia deixá-lo em paz. E pensou que, se a duquesa fosse viva, daria um enxerto de porrada no patife por causa de tanta insolência. No momento seguinte, quando olhou pela janela, reparou que não estava lá mais ninguém, e por isso perguntou-se entusiasmada se Benjamin teria caído. E por isso, levou-a imediatamente para cima e começou a procurar o rapaz. Mas tudo o que viu foi o seu rosto sorridente, agarrado à escultura de pedra que lhe estendia a mão, e pediu a Sasha Sanchez que lhe pegasse na mão e fosse ter com ele. A seguir, Sasha Sanchez disse-lhe que quase enlouqueceu de tanta preocupação com ele. Depois, perguntou-lhe com entusiasmo como é que Benia achava que ela devia descer até onde ele estava, porque podia ter caído. Mas ele olhou para ela com um sorriso e disse que ela ia ficar bem. Ela não ia cair. Depois jurou que ela ia ficar bem e que não se preocupasse. E então, uma Sasha Sanchez frenética apercebeu-se de que aquilo não a fazia sentir-se melhor. Mas, mesmo assim, deu ouvidos ao rapaz e, sentando-se no caixilho da janela, olhou em volta com entusiasmo. Sasha Sanchez pensou que, se morresse, se transformaria num fantasma e assombraria o rapaz durante todo o tempo. Mas, no momento seguinte, fechou os olhos e saltou. E depois Benia deixou-a por hábito. E depois, segurando-a para que Sasha Sanchez não caísse, Benjamin sorriu alegremente e elogiou-a, dizendo que ela era muito boa e agindo como se não fosse a primeira vez que ela escalava lugares assim. Mas Sasha Sanchez, loucamente desagradada, só pensava que, afinal, talvez devesse ter batido naquele aristocrata mesquinho, mas acabou por se acalmar e olhou em volta para o sítio onde se encontravam. Era um ornamento de pedra em forma de morcego na torre do sino. Benia disse-lhe que não era tão assustador como ela pensava, mas ela jurou que não iria lá uma segunda vez. Sasha perguntava-se se era isto que Benia lhe queria mostrar, e ele disse com um sorriso feliz, olhando para o amanhecer, que o pôr do sol de ontem lhe parecia muito melhor. E a entusiasmada Sasha Sanchez só se perguntava se ele tinha estado aqui todo o dia de ontem. Mas o tipo desajeitado disse que, embora não tivesse estado aqui o dia todo, estava apenas curioso para saber como era lá fora e começou a pensar numa coisa. E então Sasha Sanchez, que olhava para ele com entusiasmo, perguntou-lhe em que estava a pensar. Mas ele admitiu que estava a pensar em todo o tipo de coisas, e nos seus pais, e em tudo o que tinha a ver com isso. E o protagonista, preocupado, apenas olhava com tristeza para o rapaz e perguntava se ele estava bem em relação às suas reflexões. Mas, nesse momento, em vez de responder à pergunta dela, o rapaz baixou calmamente o olhar e disse a Sasha que estava muito contente por ela ter sobrevivido. Mas, nessa altura, a protagonista perguntou-se, sem jeito, o que é que ele queria dizer. Mas ele limitou-se a olhar calmamente para a distância e a dizer que não fazia a mínima ideia do que teria acontecido à irmãzinha deles, se Sasha Sanchez não estivesse por perto.
porque Estelle precisava muito mais da rapariga do que dele e do seu irmão mais velho. Depois disse que se tinha percebido que, se Sasha não estivesse com eles, ele e Letias já teriam brigado há muito tempo. E depois, pensando no que ele disse, o protagonista percebeu que provavelmente era verdade. Nunca tinha mal havido muito afeto entre os irmãos, e Letias e Estelle eram relativamente próximos um do outro. Mas Benjamin preferia estar sozinho. E Benjamin não era tão bondoso e gentil como Letias. Foi por essa razão que Benjamin acabou de lhe dizer aquilo. Foi bastante chocante. Mas, por fim, quando estavam no quarto, entrou um Letias afobado, a olhar em volta e a perguntar-se o que é que os dois tinham feito aqui. Mas Benya olhou-o calmamente e perguntou-lhe há quanto tempo estava acordado. E nesse momento, Letias disse calmamente que tinha acordado há pouco tempo. Olhou para o irmão com atenção e perguntou-se se teriam decidido isolar-se neste lugar. E perguntou-se o que se estaria a passar aqui. Mas Benjamin disse calmamente que tinha estado a pensar nas prioridades que tinham de estabelecer na sua família quando saíssem deste lugar. E nesse momento, o grande irmão malvado disse ao Benjamin que também tinha pensado nisso, e disse-lhe para não ficar tão convencido. Mas ele apenas exalou calmamente e disse que o irmão podia ter passado tranquilamente o título de herdeiro. Ele iria certamente destruir a família se lhe desse o título. Mas Benjamin sorriu e disse que não se referia a si próprio. E disse que podia passar o título a Sasha. Mas Letias calmamente informou que o irmão devia ter pensado bem no assunto, e que Sasha Sanchez podia expulsá-los a qualquer momento e não deixar nada para trás. Mas Benya calmamente informou que era apenas a sua opinião. Mas, naquele momento, Sasha Sanchez não estava triste por estarem a discutir. Ela pensou no facto de todas as crianças terem discutido de vez em quando. Mas, pelo que tinha visto antes, podia concluir que o Benjamin, o Letias e a Estela não eram vilões. E, apesar de estas crianças terem sido a razão pela qual Sasha Sanchez passara a semana inteira num frenesim de tensão, ela estava radiante por elas poderem sair daqui hoje. Por isso, exalou desajeitadamente e pediu-lhes que parassem de discutir. E perguntou-se se não devia mesmo ter levado as coisas tão a peito. Mas, no final, mesmo quando escureceu, ninguém veio ter com eles no dia seguinte. E no dia seguinte. E mesmo 2 dias depois. E depois, a Estelle disse, infeliz, que achava que só estavam neste sítio há 1 semana e que não percebia por que é que ainda estavam aqui. Olhou para os irmãos e disse-lhes que eram todos mentirosos e que não acreditava em nenhum deles. Mas, nesse momento, Sasha Sanchez entrou na conversa e, com um sorriso, disse a Estelle para não falar assim e sugeriu-lhe que comesse um pouco primeiro, afinal de contas, hoje ia ser o último dia. Mas Estelle só disse com má vontade que não queria comer, porque já estava a vomitar. E Sasha Sanchez continuava a dizer a mesma coisa todos os dias. Mas, nesse momento, Letias entrou na conversa e, calmamente, olhou para a irmã e disse que deviam acabar a refeição, pois a situação devia ter se agravado. E depois, voltando-se para a irmã mais nova, informou-a de que ela era a senhora da família Serpente e que tinha de saber esperar pacientemente e sentar-se calmamente. Mas depois, aproximando-se dela e pondo-lhe a mão no ombro, Sasha Sanchez refletiu que já tinham passado 2 semanas e ninguém tinha ido ter com elas, mas continuavam a deixar-lhes comida. Por isso, pensou que talvez se passasse alguma coisa que eles não soubessem e achou que talvez não devesse ir para a cama e ver se estava alguém na casa. Mas, nesse momento, o seu tio Jerônimo Hippolyte entrou na casa deles. O homem acabou por se sentar à mesma mesa que as crianças e informou-as com entusiasmo de que devia ter ido ter com elas um pouco mais cedo. E pediu desculpa. Depois afirmou que provavelmente já tinham adivinhado que os seus planos tinham mudado. E o protagonista apenas olhou para ele com má vontade e perguntou-se se era mesmo óbvio que tinha demorado o dobro do tempo previsto. Mas Letias ainda estava calmo, por isso olhou atentamente para o tio e perguntou-lhe o que tinha acontecido e se alguém tinha morrido outra vez. Depois, calmamente, disse que os médicos da capital tinham vindo ao solar. E pela forma como falava, era claro para todos o que estava a tentar dizer. Depois, o Benjamin perguntou, infeliz, se ele não tinha vindo cá buscá-los. Depois acrescentou, com má vontade, que não se tinha apercebido da gravidade da situação lá fora, mas disse com veemência que não podiam continuar aqui. Depois, olhando para o tio, disse que ele devia saber que a irmã mais nova estava mal de saúde,
Mas ele apenas fez um olhar de indagação. Será que eles pensavam mesmo que era de livre vontade que tinham decidido encerrá-los aqui? Porque as pessoas que vieram ao funeral, bem como o bispo-presidente e a sua família, e até as pessoas que estavam a transportar os corpos, morreram todas de infecção. E por isso, não compreendia como é que as crianças podiam ser tão frívolas ao ponto de pensarem em algo assim, nestas circunstâncias. Mas, naquele momento, Sasha Sanchez estava agitado, perguntando-se como é que era suposto viverem em tais condições. Afinal de contas, não tinham rumores nem criadas. E este sítio era tão pequeno que quase não havia privacidade, já para não falar de algum espaço para correr ou manter a forma. E também já estão muito cansados de comer a mesma comida todos os dias. E a banheira era tão fria que os ossos lhes doíam quando tomavam banho. E a biblioteca só tinha livros velhos e difíceis de ler, e não havia jogos para passar o tempo. Por isso, ela não percebia como é que eles eram diferentes dos animais de estimação em condições semelhantes. Mas, no momento seguinte, o homem olhou para Sasha, infeliz, e perguntou-se se as roupas que ela trazia vestidas seriam da sua sobrinha. E então, agarrando Estelle com entusiasmo, a protagonista anunciou que não tinha outra roupa e que, por isso, tinha de usar esta. E então o homem agitado disse que não tinha pensado nisso. E pediu desculpa a Estelle por tal coisa. E prometeu dizer ao mordomo para trazer as roupas da criada. Nessa altura, Benya, enlouquecidamente descontente, perguntou o que se passava com o mordomo e por que é que ele entrava e saía secretamente a toda hora, pois era muito estranho. Porque este homem parecia não se importar absolutamente nada com o que se passava lá fora. E relatou que já não podiam comer as mesmas coisas, e parecia que eram como gado. E depois exigiu que pelo menos lhe fosse dada uma explicação normal para tal comportamento. Mas Jérôme Hippolyte ou relatou com entusiasmo que sabia quando a situação na rua iria melhorar, pois até que a maldita peste passasse, ele tinha de fazer tudo para manter os sobrinhos em segurança. Afinal de contas, se ele tinha de proteger alguém, eram eles. E então, Sasha Sanchez aconchegou-se mais a ela. Estelle perguntou-se se seria realmente mal queixar-se numa situação como esta. Mas eles não podiam mesmo estar mais aqui. E depois, o insanamente sério Benya pediu ao tio que lhe dissesse quando poderiam sair daqui. E depois tentariam aguentar tudo, não importava quanto tempo demorasse, e fosse qual fosse a situação lá fora. E exigiu que o seu tio parasse de os torturar e respondesse. Ficariam muito zangados com Jérôme Hippolyte se ele continuasse a enganá-los. Depois, o homem enlouquecedoramente tenso informou-os de que teriam de ficar aqui mais um mês e nada mais. E depois, pensando nas suas palavras, Benjamin perguntou com entusiasmo: por que um mês inteiro? Porque era muito tempo e eles não iam querer passar tanto tempo aqui. Mas o tio agitado apenas me informou que compreendia perfeitamente que não podia pedir às crianças para ficarem aqui mais tempo, porque mesmo os adultos achariam muito difícil estar aqui. Para eles, era ainda mais difícil. Depois disso, pediu para aguentar apenas um mês e prometeu que os levaria definitivamente para estudar, independentemente da situação da política externa, mas que tentaria sinceramente tirá-los de lá. Depois, olhei para eles uma última vez, antes de me ir embora, e perguntei-lhes se compreendiam o que era suposto fazerem. E eles limitaram-se a dizer que sim, embora estivessem muito aborrecidos com a situação. Por fim, depois de mais algum tempo, como prometido, o tio Ri trouxe as coisas para Sasha, as suas roupas, e ela vestiu o seu uniforme habitual, olhando para trás, para si própria. E a Estelle, loucamente descontente, apenas disse que já se tinha divertido o suficiente a vestir a Sasha com as suas roupas, e perguntou-se se a rapariga alguma vez poderia voltar a usar as suas roupas. E a Sasha, sem se preocupar com nada e olhando para o seu uniforme, disse que tinha razão quando pensou que a Estelle gostava de a vestir. Mas depois disse com um sorriso que queria mostrar a Estelle o fogão que lhes tinha sido atribuído, e disse que a rapariga já podia tomar um banho quente. Mas ela apenas conteve as lágrimas e perguntou-se por que é que tinha de o fazer. Era demasiado triste e ela não queria fazer uma coisa daquelas. E então Sasha olhou para ela com tristeza e percebeu que era mesmo assim. Seria uma tarefa difícil ficar neste sítio durante um mês sem qualquer entretenimento. Mas eles não precisavam de muito mais do que isso. Apenas algo que os distraísse para que pudessem ter alguma coisa para fazer este mês. E assim, ao descer as escadas, Sasha pensou em ter também espaço para eles correrem e brincarem.
E a última coisa é uma janela para que possam saber sempre a data e a hora. Mas, depois de refletir sobre os seus próprios pensamentos, a protagonista apercebeu-se de que conhecia o lugar perfeito, mas era demasiado sujo. Por isso, nunca pensou que pudessem brincar lá. Finalmente, quando entrou na biblioteca, olhou à sua volta e viu o horror que lá existia. Havia teias de aranha por todo o lado, escadas partidas e livros espalhados. E depois, olhando em volta, Sasha pensou que não era de estranhar que eles não viessem aqui para brincar. Mas, no momento seguinte, foi chamada pela voz de Benya, que olhou com entusiasmo para a personagem principal e perguntou-lhe o que estava ela a fazer aqui. Quando ela se virou e olhou para ele examinou-lhe o rosto e perguntou-se por que é que ela estava parada no mesmo sítio. Mas Sasha explicou calmamente que achava boa ideia passar mais tempo na biblioteca, mas que valia a pena limpar um pouco primeiro. Afinal, se estivesse muito mais limpo, a irmã poderia brincar neste sítio. Mas Benya, surpreendido, informou que, embora fosse uma ideia espetacular, não percebia de todo como é que o protagonista ia limpar o local. E ela ficou a olhar para ele com espanto, sem saber do que ele estava a falar. Mas depois, lembrou-se de uma verdade simples, que se tinha esquecido que Benya era um jovem nobre e filho de um duque. Por isso, provavelmente nunca tinha visto um capacho na sua vida. Mas nesse momento, foram abordados por Letias, que perguntou o que faziam aqui e o que estavam a discutir. E então Benjamin explicou calmamente que Sasha queria arrumar este quarto e organizar um lugar para brincar nele. Mas ele só olhou para Sasha com surpresa e perguntou-lhe como é que ela ia fazer isso. Nem sequer podiam ter criados aqui. Mas ela informou-o calmamente que já tinham um criado. Nesse momento, ao aproximarem-se do protagonista, perguntaram com entusiasmo onde tinham criados, e a rapariga viu alguém aqui, para além do mordomo. Mas ela, com um ar de louca e desajeitada, informou-os de que eles tinham percebido mal. Depois lembrou-lhes que ela própria era uma criada, e que não se deviam esquecer da sua função original. E então, os dois rapazes olharam para Sasha com entusiasmo e perguntaram-se se ela iria mesmo limpar este sítio sozinha. Mas depois, sorrindo, a protagonista disse que achava que seria muito mais fácil se tivesse ajuda. Afinal de contas, já estavam presos neste sítio há um mês. Então, olhando em volta, os rapazes informaram-na de que este mês passaria muito mais depressa se encontrassem algo para fazer. E nesse momento, olhando alegremente para a sala, Sasha sugeriu que começassem por limpar o pó.